Muito bem. Então, no vídeo anterior, eu conversava com vocês a respeito de pessoas maiores de idade. E quando eu digo maiores de 60 anos. E aí você vai longe, né? Você tem pessoas com 70, com 80, enfim, com 90, que continuam sua vida ativa, continuam realizando negócios, comprando, vendendo. Só que existe um detalhe que este realmente é importante e eu já comentei com vocês em outros momentos que existe, na verdade, uma restrição em relação à idade para aquelas pessoas que são maiores de 70 anos. Eu só vou fazer um rememória. Naquele vídeo anterior eu estava conversando e dizendo para vocês que quem tem 80 anos, 90 anos e quer fazer uma venda de um imóvel, de um bem que é seu, seja um carro, uma casa, um terreno, seja, enfim, aquilo que for, uma empresa, essa pessoa pode e deve e faz. Ela realiza o negócio, faz aquilo que ela deseja sem absolutamente nenhum problema. O que ocorre e que a lei previu por uma série de motivos que o legislador, quando previu que alguém que tenha 70 anos, essa pessoa só pode se casar com um tipo de regime de bens absolutamente específico. Então, o que acontece? As pessoas maiores de 70, seja o homem ou a mulher, ou, enfim, um dos dois, ou os dois, quem tiver mais de 70 anos, a lei obrigará a que o casamento seja realizado através do regime da separação obrigatória de bens. E você vai me perguntar, bem, mas o que isso significa? Afinal de contas, as pessoas conhecem a separação de bens. Só que a separação de bens, legal, natural, aquelas que todos conhecem, ela é uma escolha. O casal escolhe o regime legal da separação de bens. Somente quem tem mais de 70 anos não pode escolher. Portanto, se o casal, se um deles, repito, tiver 70 anos ou mais e quiser se casar pelo regime, por exemplo, da comunhão parcial ou da comunhão total universal de bens, eles não poderão se casar através desse regime. Eles terão que se casar exclusivamente pelo regime da separação obrigatória de bens. E o que isso significa? Significa que no casamento, se houver a separação, se houver o divórcio entre o casal, cada um sai do casamento, mesmo que tiverem comprado bens durante o tempo do casamento, estes bens, a rigor, não seriam divididos. E aí eu pediria a vocês que, caso aconteça, exista essa questão, que vocês busquem a orientação de um advogado especialista, porque existe, em relação aos bens adquiridos na constância deste casamento com a separação obrigatória de bens, os bens adquiridos na constância, você tem uma forma de fazer com que eles sejam divididos. Tá? Existe sim, existe uma súmula do Supremo Tribunal Federal e que pode ser invocada a ponto de fazer com que esses bens sejam partilhados. Acontece que, se não for desta forma e se não houver nenhuma compra, nenhuma, imagina, nenhuma aquisição de nada, terreno, carros, poupança, imóveis, se não houver nenhuma aquisição durante o tempo deste casamento, do regime da separação obrigatória de bens, os bens serão individuais, portanto, são bens particulares destas pessoas. E esses bens particulares, numa separação, num divórcio, eles não serão partilhados. Inclusive, também no falecimento, os bens particulares não entram na divisão na herança. Possivelmente, se foram comprados bens durante este casamento, eles poderão vir a ser partilhados. E eu repito,
o advogado deverá invocar uma súmula do Supremo Tribunal Federal para que isso seja realizado. E repito, se não forem comprados ou se não foram comprados bens durante o tempo do casamento, nada será dividido e, portanto, as pessoas saem deste casamento da mesma forma como entraram.